E agora vamos diretamente para a Alemanha conversar com o Leandro Mariani Mitman. Leandro, como é que tu percebe a agricultura praticada aí na Europa? É muito diferente do que a gente tem aqui no Brasil? Olá, tudo bem? Tudo bem com todos? Bom, tem duas características aqui que me chamam muito a atenção, já me chamavam muito a atenção antes de eu estar aqui, de eu conhecer mais de perto, né? A gente está aí trabalhando na agricultura há muito tempo, na agropecuária como toda há muito tempo, a gente a conhece também do mundo. A característica que mais me chamou sempre a atenção aqui é a questão da Europa, da União Europeia, das agriculturas dos 28 países que integram a União Europeia, estarem em conjunto, vamos dizer assim. Elas são regidas, as políticas são regidas pela política agrícola comum, só para dar um nome bem exato, política agrícola comum, que é a PAC, né, que foi estabelecida assim décadas atrás, mais precisamente lá em 62, até antes de surgir a União Europeia, que ela surgiu lá em 93, até antes do euro, que foi em 99, com a preocupação dos europeus em fornecer alimento, em gerar alimentos para todos os países europeus, né? Só a constar, dar um contexto rápido aqui, em 62, não eram nem 20 anos após a Segunda Guerra Mundial, né? Que houve toda aquela destruição. Eles têm essa política agrícola comum, onde, como eu disse, há verbas, os financiamentos, há subsídios que são generalizados para esses 28 países, assim. E aí, é claro, se respeita algumas particularidades locais, seja a cultura francesa, a italiana, da Ucrânia, enfim, mas, de uma maneira geral, os incentivos, algumas legislações, elas são para toda essa Europa, né, para todos esses 28 países, as 28 agriculturas, né. Essa é algo que sempre me chamou a atenção. Tem uma outra situação que me chama muita atenção também, que é uma agricultura de uma predominância familiar. A gente aí do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, a gente, digamos, é fácil de entender como é que funciona aqui. Eu fui pesquisar alguns dados aqui. A média é de 16 hectares, a propriedade tem uma média de 16 hectares, sendo que 66%, portanto, 2/3, tem menos de 5 hectares. Ou seja, é uma agricultura familiar e ela, digamos assim, ela precisa realmente de algumas proteções, assim, para ela funcionar, senão ela sofre muito, ela tem que estar em conjunto, vamos dizer assim, para gerar alimentos para os europeus e também para as exportações, né? Lembrar que são 500 milhões de consumidores que tem nessa agricultura aí, digamos assim, a principal fonte de produção de alimentos, né? Então, são duas características. Ela funciona em conjunto, inclusive com financiamentos, com políticas, com incentivos a jovens. Ela não é dividida, assim, a França tem a política dela, a Itália tem a dela, a portuguesa não, ela trabalha em conjunto. E até porque isso é importante ter essa união, né, Leandro, porque é muito picado, é diferente aqui, é um Rio Grande do Sul, já tem quase dois países aí de produção na Europa. Não, exatamente isso. Eles, digamos assim, eles estabeleceram essa união, que depois chegou a ser entre os países, né, a partir do momento que se criou até uma moeda comum, e é algo que funcionou muito, muito bem. Para você ter uma ideia, eu estava pesquisando aqui, em 62, as famílias aqui gastavam 22% da renda familiar em comida, e agora mais recentemente, isso chega a 11%, ou seja, caiu pela metade, né? Claro que não é só exatamente uma situação dessa política agrícola comum, né? Tem a ver com tecnologias, com maquinário, com insumos, mas isso é uma boa explicação assim de como eles trabalham aqui. A constar que os europeus, por uma questão bem histórica, eles têm uma grande preocupação com esses problemas macro, assim, envolvendo guerra, envolvendo algum conflito, pode ser generalizado, envolvendo falta de insumos. Eles trabalham isso em outros aspectos, sobre até a arquitetura das casas aqui. Eles têm uma grande preocupação, porque eles já sofreram muito, né? Muito mesmo com essa questão de uma crise generalizada. Então, eles são muito organizados para isso. E a política agrícola comum aí explica um pouco disso. Ainda para finalizar sobre o que é a política agrícola comum, eles valorizam mais do que a produção de alimentos, que é comida, que é renda,
eles se preocupam muito com o que eles chamam de paisagismo rural. Afinal, metade da União Europeia, metade da população da União Europeia reside em ambientes rurais. É muito curioso isso. E eles preservam muito, isso não é difícil de imaginar, mesmo que quem nunca esteve na Europa deve lembrar das imagens daquelas cidadezinhas pequenas, aquelas casas brancas com os telhados bem verticais em meio a um ambiente verde de floresta. Eles valorizam muito essa questão do meio rural, dele se manter, dele ser autossustentável, das pessoas continuarem morando ali para manter essas cidades funcionando, né? Pois é uma questão também importante, a gente sempre fazendo paralelo aqui com a nossa realidade aqui do Brasil, especialmente aqui do Rio Grande do Sul. Há algum tempo, o tema de sucessão rural era muito discutido aqui no Rio Grande do Sul. Parece que com a entrada de novas tecnologias, essa coisa foi se pacificando, ainda preocupa, mas a gente percebe o jovem brasileiro um pouco ainda mais, né, do que antes, voltado a permanecer na produção. E aí na Europa, porque a gente já sabe que a população na Europa é um pouco mais velha, né? Como é que está essa questão? Você chegou a fazer esse levantamento aí nos seus estudos europeus? Sim. Esse digamos assim, eu vou dar uma ideia, digamos assim, um tanto superficial agora, mas eu quero voltar a esse tema especificamente, porque é assustador aqui a preocupação deles com a sucessão familiar. Eu estava vendo os dados aqui, por exemplo, deixa eu ver onde é que está o meu número aqui mais especificamente. Há uma estimação, a população rural, ela não tem, digamos assim, os donos das propriedades, eles não estão conseguindo formar sucessores. Os jovens, eles preferem, digamos, eles não gostam muito, eles não têm preferência por esse trabalho digamos assim, fora, que não tem expediente. É uma coisa um tanto óbvia, assim, que uma fábrica de qualquer produto, ela é desligada na sexta-feira e ela é ligada na segunda-feira. Isso não acontece numa propriedade rural. Esse é o grande problema que eles estão enfrentando aqui, é um dos grandes problemas, assim. Isso eu quero até trazer num próximo programa, aí, bem especificamente sobre isso, assim. A população acima de 50 e 60 anos, assim, é assustadora. Por exemplo, abaixo de 35 anos, são só 6%, digamos assim, dos empreendedores rurais, assim, tem menos de 35 anos. Imagina. É um negócio que eles estão sofrendo muito, e a gente quer trazer isso até diante de um contexto aí de como é que o Brasil pode se beneficiar disso. Tá certo. Bom, Leandro, a gente tem assunto pela frente, mas ainda bem que a gente tem espaço aqui no programa Granja na TV, toda segunda e quarta-feira. O Leandro entra com a gente aí para um comentário e trazendo novas informações sobre a realidade da União Europeia e fazendo sempre essa conexão com o agro brasileiro que você conhece tanto, né, Leandro? Obrigada por hoje. Muito obrigado.